Como criar gerador de etiquetas para identificação dos seus volumes no Excel passo a passo. Então, observe, aqui temos a nossa aba de cadastro, onde eu vou ter o código fornecedor CNPJ, transportadora cliente, nome fantasia, NF e a quantidade de itens que eu tenho para cada um desses produtos. Na nossa guia dados, eu posso estar, obviamente, puxando os dados e ele previamente já autocompleta para a gente. Onde eu vou sinalizar apenas se eu vou querer estar gerando ou não, com essa condição aqui marcando a linha que eu queira estar selecionando ou não. Então, nesse caso aqui, eu não vou estar querendo gerar esse produto. Se eu pegar aqui um outro, posso estar pegando a quantidade de produtos que eu queira, de acordo com o que eu estiver cadastrado na nossa aba cadastro. Então, observe, se eu selecionar esse item, basicamente o que vai acontecer? Quando eu clicar em gerar, ele vai gerar 12 etiquetas, 1/12, 2/12, 3/12 e por aí vai, desse produto. Bom, observe, vou clicar aqui em gerar e vamos aguardar aí o retorno das etiquetas geradas com sucesso. Então, etiquetas geradas com sucesso e agora vamos estar pré-visualizando as mesmas. Isso daqui é tudo, a gente vai estar aprendendo passo a passo. Vou dar um OK e observe aí a minha pré-visualização. Lembrando que eu poderia já estar mandando diretamente para a impressora sem precisar pré-visualizar. E tá aqui as nossas etiquetas geradas, com o número da NF, com a transportadora, com o nome do meu cliente, com 1/12, 2/12, 3/12, ou seja, eu tinha 12 volumes. Então, gerou 1/12, 2/12, 3/12 e por aí vai, beleza? Então, tudo isso, observe que gerou duas folhas. Vamos estar aprendendo passo a passo no nosso canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma produtiva todos os dias. Vídeos novos às 19 horas de segunda a sábado e aos domingos às 17 horas. O nosso canal Programador Excel VBA conta com a infinidade de vídeos. Já estamos prestes a completar 1000 vídeos aqui na plataforma do YouTube. Então, o nosso conteúdo é diversificado. Tem inúmeros conteúdos lhe ensinando sempre a proposta de automatizar seus trabalhos, as suas rotinas no Excel. Observem como é vasto o nosso conteúdo no nosso canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. E eu lhe deixo a sugestão para que você possa também estar se inscrevendo no canal Campos do Excel do meu parceiro William Oliveira. Bom, observe aí que o nosso amigo William Oliveira está fazendo uma série de vídeos, controle financeiro simples, como também está gravando inúmeras dicas essenciais a você que possa estar iniciando no Excel. Na descrição desse vídeo, como também no comentário fixado, eu vou estar deixando o link. Observe que eu já sou inscrito no canal do William Oliveira e peço a você que quer aprender Excel de forma gratuita, possa também estar se inscrevendo. Bom, como é que a gente faz tudo isso daqui passo a passo? Então, a proposta é ensinar o passo a passo e vamos estar ensinando a partir de agora. Então, a primeira coisa que vamos estar fazendo, eu vou até apagar essa forma aqui e vou inserir a mesma com você. Vamos clicar aqui na nossa guia inserir, vou estar inserindo aqui ilustrações, vou escolher aqui um tipo de forma e eu vou escolher aqui o retângulo cantos arredondados. Bom, a forma você pode estar escolhendo aqui você bem querer, beleza? Lembrando que para chamar uma macro, eu posso estar utilizando uma forma, como eu vou estar utilizando aqui, eu poderia estar utilizando uma imagem, uma caixa de texto, como eu poderia vir aqui na guia desenvolvedor e inserir aqui um botão, beleza? Bom, esse botão, essa forma aqui vai fazer a função de botão. Vou dar um nome aqui superficial a mesma, vou chamar de gerador de etiquetas. Bom, tá aqui a nossa forma. E o que é que a gente vai estar fazendo agora mesmo? Vou só aqui centralizar o texto. E se eu clicar agora sobre a mesma, você vai observar que nada ele faz. Na realidade, eu não consigo nem clicar sobre ela. Observe que fica meio que uma cruzinha. Bom, quando ela tiver ganhado vida, ela vai ficar meio que uma mãozinha, como fosse um hiperlink, tá bom? O que é que eu devo fazer aqui? Posso tanto clicar sobre a mesma, atribuir macro e clicar aqui em novo. O que vai acontecer? Ele vai inserir um módulo para a gente. E é o que eu vou estar fazendo nesse caso. Vou clicar sobre a mesma, atribuir macro e vou clicar em novo. Bom, ele vai inserir um módulo, como eu havia dito, e está aqui o nome da minha macro que vai ser chamado retângulo cantos arredondados 2 e o seu evento clique. Ou seja, quando eu clicar na mesma, ela vai executar alguma ação. Bom, observe, vou dar aqui o Ctrl V, vou deixar apenas
algumas variáveis já declaradas aqui a você, ó. Mas só para que você se adente, observe que o DIN, que é o nosso prefixo para declaração de variável, observe que eu só a utilizo no início, ó. E as demais variáveis que eu coloquei aqui na mesma estrutura, aí separei por uma vírgula e assim eu não precisei colocar o DIN, beleza? Então, o que é que a gente vai estar fazendo aqui para que você entenda? Ó? Sempre é interessante que eu possa estar utilizando os próprios cabeçalhos como nome de variáveis. Para quê? Para que eu possa estar me orientando e de fácil assimilação para saber quem é quem. Ó. Se eu vim aqui, observe, ó, vou botar a nossa janela do VB aqui do lado e observe que eu tenho aqui a variável chamada fornecedor, que nada mais é do que essa informação aqui, ó. Ou seja, esse cabeçalho dessa coluna. Para quê? Porque eu vou estar precisando capturar o meu fornecedor, o meu CNPJ. Observe aqui que tem CNPJ fornecedor. Não necessariamente eu tenho que colocar o mesmo nome. Posso colocar o nome que eu bem entender. Aqui, uma outra variável chamada transportadora, que é essa variável que eu vou estar utilizando para capturar as informações da coluna C. Uma variável chamada cliente para armazenar as informações da coluna D. Uma variável chamada nota fiscal. Observe que aqui tem um espaçamento. Aqui não tem, eu não posso fazer isso na minha variável. Ou eu junto tudo, ou simplesmente eu coloco um underline para não manter o espaçamento, beleza? Então é essa lógica que eu vou estar utilizando. Ó. Quantidade de volumes eu vou estar utilizando aqui para volumes. Vamos colocar aqui o nome apenas volumes só para ficar mais fácil ainda. Ó. Perfeito? Então dessa forma a gente vai estar trabalhando. Ó. A minha variável U_L eu vou estar utilizando para quê? Para que eu possa identificar minha última linha preenchida. Para quê? Para que eu possa saber de onde vai iniciar até onde ela vai ser executada. A nossa variável Y e a variável I eu vou estar utilizando ambas para trabalhar numa estrutura for next. A variável linha e coluna eu vou estar ambas as utilizando para definir a parte de qual linha e a parte de qual coluna eu vou estar fazendo a colagem das nossas etiquetas, beleza? E agora o que é que a gente vai estar fazendo? Agora a gente vai digitar aqui código passo a passo juntamente com você, ó. Bom, a primeira coisa que a gente deve saber aqui, eu vou utilizar o codename. Para quem ainda não conhece o nosso codename, nada mais é do que esses nomes superficiais que aparecem aqui a você, um usuário pode estar alterando. Se ele alterar e eu colocar esses nomes dentro do nosso código, infelizmente o nosso código não vai funcionar, beleza? Então, para evitar essa situação, o que é que eu devo fazer? Ó? Visual Basic, exibir o meu Project Explorer e esses nomes que aparecem superficialmente nas abas das minhas planilhas são esses nomes que estão entre parênteses. Ó. E se você observar, tem os nomes fora dos parênteses. E são esses nomes fora dos parênteses que eu vou estar os manipulando via código. Ó. Observe, ó, o Plan 2 é o cadastro, o Plan 3 é a minha guia dados, o Plan 4 é a guia layout, a Plan 41 é a geração de etiquetas e a Plan 1 aqui é a minha conf. Ó. Então, entendido isso, o que é que eu vou estar fazendo aqui para que você entenda na prática? Ó. Observe, vou começar com a minha estrutura. Vamos primeiramente colocar aquele nosso comando, o application. O application.screenUpdate igual a false. Para quê? Para desabilitar a nossa atualização de tela para que o nosso código processe de uma forma muito mais rápida e eu não preciso ver aquela tremedeira da macro executando, beleza? E após eu desabilitar aqui minha atualização de tela, no final do nosso código já vou estar colando o mesmo comando e vou alterar apenas para true só para que ele volte a habilitar a atualização de tela, beleza? Então nesse meio tempo, o que é que vai estar sendo executado? A nossa macro, ó. Vou utilizar a estrutura with, que quer dizer com, e você já sabe que, você que já acompanha o nosso canal, sabe perfeitamente que quando eu utilizo a estrutura with, eu posso informar aqui o nome do meu objeto, nosso caso aqui, eu vou informar a minha Plan 3, se eu não estiver enganado, e a gente vai estar confirmando. Ó. Vejamos, vou colocar aqui Plan 3, observe que a inicial ficou em maiúsculo, isso quer dizer o que? Que ele a reconheceu e possivelmente ela já existe aqui no nosso projeto. Ó. Observe, ó, exibir, Project Explorer, Plan 3, está aqui ela, ó, a Plan Dados, beleza? Bom, então a minha Plan 3, observe que aqui é a guia dados, o que é que eu vou estar fazendo com a mesma? Bom, para que você entenda, os dados serão retornados da guia dados através da guia dados, porque aqui eu vou ter uma caixa de listagem onde eu posso estar acessando o código fornecedor e os demais campos vão ser autocompletados com o PROC-V básico, beleza? E aí vai entrar a nossa programação para gerar somente as informações que eu queira. Legal? Então, o it Plan 3, eu vou ter acesso à minha Plan 3, que é a guia dados. Eu posso até deixar aqui comentado para que você possa estar se achando. Ó, Plan 3.
Como eu vou trabalhar com basicamente 3 plans simultaneamente, eu só vou poder utilizar as propriedades de uma única plan. Por que isso? Porque todas as plans têm as mesmas propriedades. E aí o VBA não ia conseguir interpretar a quem eu estou manipulando. Então, toda vida que eu colocar um ponto e colocar a propriedade, eu estou me referindo à plan 3. Quando não for ela, eu vou ser obrigado a informar o nome da plan, beleza? E agora, já vou começar fazendo isso, ó. Plan, a minha plan 4. E quem é a minha plan 4? Perdão, vamos verificar que possivelmente vai ser a minha plan 41, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, exibir meu Project Explorer. A minha plan, exatamente ela, ó. A nossa plan 41, que é a geração de etiquetas. Então, plan 41.activate, ou seja, eu vou estar ativando a mesma para quê? Bom, nesse vídeo eu vou estar gerando, eu vou basicamente copiar um intervalo e vou exportar ele para uma outra aba como imagem. Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui, ó? Para que eu exclua imagens, observe, ó, vou colocar aqui plan 41 novamente. Vou colocar o meu ponto draw in objects. E o que ele faz? Ele basicamente vai encontrar as minhas imagens e vai estar as deletando com o comando O delete, beleza? Então, draw in objects. E aí, vou colocar o ponto delete, ó. Então, tudo que for de imagem, ao encontrar, ele vai estar excluindo. Bom, feito isso, observe aqui que as iniciais não ficaram em maiúsculas. Isso é bem interessante que você sempre repare. Possivelmente eu digitei algo errado aqui, ó. Objects. Então, se eu não me engano, tem um Czinho aqui. Ao sair, observe que agora sim as iniciais ficaram em maiúsculo. O D e o O ficaram em maiúsculo. Agora sim ele as reconheceu, beleza? Bom, com esse comando aqui, para que você entenda, eu deleto qualquer tipo de imagem que tenha dentro da minha plan. Pode ser uma imagem, pode ser uma forma. Como eu havia dito, eu vou só estar pegando um intervalo e exportando ele para dentro de uma outra aba como imagem. Então, nesse caso, eu não preciso criar um comando para deletar textos. E aí, o que é que eu preciso fazer? Ó? Eu vou definir, vou chamar aquela minha variável UL, que eu tenho aqui declarada a mesma, do tipo integer. E vou dizer o quê? Vou dizer que ela vai ser igual ao meu ponto ranger, abro o meu parênteses. E vou dizer o quê? Bom, eu vou ter que utilizar uma coluna como critério para eu saber quantas linhas tem preenchidas para que eu possa saber quantas etiquetas eu vou estar gerando, beleza? Então eu vou utilizar a coluna A como critério, fecho aspas duplas, e vou estar concatenando com a minha propriedade rows.count, ou seja, a contagem das minhas linhas. Ao fazer isso, vou colocar o ponto end, abro o meu parênteses, e aí vou colocar xlup, porque essa contagem vai iniciar de baixo para cima. E ele vai contar o que? A minha linha. Só para que você entenda, eu vou estar utilizando essa coluna aqui como parâmetro. Lembrando que ao fazer essa contagem, ele vai considerar o meu cabeçalho. Como eu não vou querer gerar etiquetas contando o meu cabeçalho, eu vou estar desconsiderando o mesmo na hora da nossa estrutura for next, beleza? Então eu vou contar tudo que tiver aqui na minha coluna A. Basicamente é um conte ponto valores, é o que eu estou fazendo aqui nesse momento, beleza? Bom, feito isso, o que é que vamos estar fazendo? Ó? Eu vou utilizar uma estrutura for, que quer dizer para o quê? Para a minha variável i, que eu declarei aqui do tipo integer, ou seja, do tipo inteira, ela vai partir de 2. E aí entra o que eu havia dito. Eu vou desconsiderar a nossa primeira linha, que é o cabeçalho. Então, vai partir de 2 e vai até o meu UL. Ou seja, o meu UL, ele conta todas as linhas, independente se for cabeçalhos ou não. No entanto, ao falar que a minha variável vai partir de 2, eu estou desconsiderando o primeiro valor, que seria o número 1. Então, ele não vai executar o nosso cabeçalho. Também, algo interessante que eu vou estar fazendo será o quê? Ó? Vejamos, tanto faz eu colocar aqui como aqui abaixo, não vai influenciar em nada. Vamos dar valores às nossas variáveis. Ó. A nossa variável linha, vou dizer que ela vai partir de 1. E para que eu possa declarar aqui um outro valor a outra variável, vou colocar 2 pontos. E aqui eu vou chamar a segunda variável. Ó. A minha coluna também vai partir de 1. O que isso quer dizer? Essa linha e coluna, elas são aqui para as nossas guias geração de etiquetas. Então, eu vou colar parte da minha primeira linha, também da parte da primeira coluna, essas etiquetas, beleza? Então, por isso que eu estou dando nos valores iniciais de 1. E aqui na nossa estrutura for e partindo de 2 até o meu L, que é a minha quantidade total de linhas preenchidas, o que é que eu vou estar fazendo? Lembra que eu havia dito que eu vou precisar verificar quais itens estão
marcados, ó, porque nesse exemplo, eu não vou gerar todas as etiquetas que estão aqui listadas, e sim apenas as que eu estiver selecionado, beleza? E como é que eu faço isso, ó? Bom, primeiramente eu peço que você que está nos assistindo agora já possa ter deixado aquele seu gostei, porque esse vídeo merece muito o seu apoio, ó. Então eu vou colocar um if para verificar se eu selecionei, se eu marquei aquela célula ou não para ser gerada as etiquetas. E aí como é que eu faço? Eu utilizo a estrutura if, que quer dizer se, vou colocar ponto, ponto que, ponto range, ou seja, o meu intervalo. E aí eu vou informar que célula eu vou utilizar como parâmetro para identificar se eu marquei a célula ou não. Vejamos aqui, ó, vou colocar entre aspas duplas e a célula que eu vou estar utilizando será as células da minha coluna G, ó. Então nas células da minha coluna G eu vou estar aqui marcando um X apenas nas linhas que eu quero gerar desses itens. Então observe, ó, Visual Basic, retornei aqui, vou colocar o meu G, tanto faz ser maiúsculo ou minúsculo, não vai fazer diferenciação alguma, e vou estar concatenando com a minha variável I. Lembre-se que a minha variável I vai partir de 2 e vai até a minha última linha preenchida, ou seja, ela vai valer 2, vai valer 3, vai valer até a quantidade de linhas, ou seja, eu vou conseguir verificar a célula G2, a célula G3, a G4 e por aí vai, de acordo com a quantidade de linhas preenchidas. E aí, feito isso, eu vou verificar o quê? Vou verificar se ela é igual a quê? Entre aspas duplas, eu vou colocar um X, beleza? Não pode ser nenhuma outra letra, tem que ser um X. Se você colocar uma outra letra, você também tem que definir aqui dentro do seu código qual outra letra você escolheu para estar identificando quais linhas estão preenchidas, beleza? Aqui no caso também, se você quisesse colocar qualquer um outro caractere e não quisesse colocar via código, você bastaria colocar diferente de que? De vazio, que ele também iria atender. Só que você há de concordar comigo que as células abaixo, elas não vão estar preenchidas, ou seja, você vai trazer alguns itens e as demais linhas abaixo possivelmente vão estar vazias. Então, se você colocar dessa forma, diferente de vazio, ele vai basicamente gerar todas as linhas do Excel. Então, aí você há de concordar comigo que ficaria inviável. Então, eu vou deixar igual a X, ó. Beleza? Então, lembrando que aqui eu coloquei o critério X. Ou seja, se eu informar lá um C, um D, um A, ele vai interpretar que eu não estou sinalizando, beleza? Aqui, se eu estabeleci um X, lá tem que estar um X. E detalhe, ele faz diferenciação. Se aqui for X maiúsculo, lá também tem que ter X maiúsculo. E lembrando que para que eu possa estar convertendo isso, é interessante que eu possa utilizar aqui, ó, um case, ó. Isso vai me prevenir de quê? Que se meu usuário colocar um X minúsculo lá, eu vou converter esse X minúsculo para X maiúsculo e vou comparar com esse X maiúsculo aqui, beleza? E aí não vai dar diferenciação alguma, legal? Então, para que você entenda, caso você ainda nunca tenha executado uma macro como essa, aqui eu estou verificando se na minha célula G, a parte da minha célula G2, se eu sinalizei lá com X. Se eu sinalizei, ele vai executar o que estiver aqui abaixo. Se eu não sinalizei com X, se eu deixei ela vazia ou coloquei qualquer outro caractere, não vai executar a nossa macro, beleza? Bom, e ao verificar que eu sinalizei, eu vou capturar os valores dessas colunas e repassar para essas variáveis que eu declarei aqui acima, ó. E aí, vamos lá, as mesmas, ó. A nossa variável fornecedor, vou chamá-la aqui, a nossa variável fornecedor. E o que é que eu vou atribuir à minha variável fornecedor? Bom, se observarmos, a minha variável fornecedor está na minha coluna A. Então, tudo que eu digitar aqui nessas células da coluna A, eu quero repassar para a minha variável fornecedor, desde que ela esteja marcada lá na minha coluna G com X. Então, eu vou colocar aqui ponto .range, abro meu parênteses, entre aspas duplas, vou informar a minha coluna A. Fecho aspas duplas e concateno com a minha variável I. Para quê? Para que eu possa pegar a célula A2, A3 e por aí vai, beleza? Bom, feito isso, observe que é bem simples o comando. O que é que eu vou estar fazendo? A minha próxima variável, vejamos, eu vou capturar o CNPJ. Observe aqui que eu criei uma variável chamada CNPJ. Vou dar o Ctrl C, vou dar o Ctrl V e a mesma estrutura, ó. Ponto .range, abro meu parênteses, entre aspas duplas, e vou informar aqui o B, porque o meu CNPJ eu estou informando na coluna B, ó. Observe. Então, fecho aspas duplas e vou estar concatenando com a nossa variável I, ó. Beleza? Bom, se você entendeu esse raciocínio, fica fácil agora eu replicar para as demais. Observe que eu tenho da coluna A até a nossa coluna F. Beleza? Já que a coluna G eu já estou manipulando aqui na minha estrutura if, ó.
Então, entendido esse conceito, o que eu vou estar fazendo? Observe, ó. Simplesmente eu vou copiar isso aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou dar um outro Ctrl V, ó. Bom, e aí, claro, vou alterar aqui a coluna A, aqui a B, aqui vai ser a minha coluna C, a D, a F, a E, a F, e vou copiar essa daqui também, Ctrl C, Ctrl V, e aqui vai ser a nossa coluna G. Vejamos se é isso mesmo. Bom, a nossa coluna G eu já a tenho na nossa estrutura if, não vou precisar fazer isso. E agora basta eu informar o quê? Basta eu informar os meus parâmetros, ó. A coluna A é a fornecedor, a B é a CNPJ, a C é a transportadora. Então eu vou trocar aqui o nome para transportadora, ó. Então tudo que eu informar nessas células da coluna C vai ser extraído e vai ser armazenado na nossa variável transportadora. A próxima vai ser a nossa cliente, que está na nossa coluna D. Na nossa coluna E tem a minha nota fiscal, observe. Lembre-se que para a nota fiscal eu deixei ele como duas palavras, no entanto eu coloquei um underline para fazer separação. Lembrando que eu poderia deixar tudo junto, só que aí eu também teria que deixar aqui na minha declaração dessa forma, ó, nota fiscal. E exatamente eu vou fazer dessa forma para que você veja, ó, nota fiscal. Lembrando que eu poderia ter deixado aquele underline, não ia fazer diferenciação alguma. O que eu não posso fazer é deixar separado, ó. Deixei aqui separado, no entanto, quando eu for executar, ele não iria a reconhecer, beleza? Então, deixa eu apagar esse espaçamento aqui. E a nossa próxima coluna, pós-nota fiscal, vejamos, é a coluna volumes, ou seja, a coluna que vai determinar a quantidade de volumes que eu vou estar gerando, ó. Lembrando que nesses volumes, eu vou utilizar essa coluna volumes, possivelmente em mais de uma vez, porque eu tenho que definir quantos volumes vão ser gerados e quantos já foram gerados, ou seja, um de 2, por exemplo, ó. Suponhamos que eu tenha 5 volumes, 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5 e 5 de 5, beleza? Bom, feito isso daqui, lembrando que essas informações aqui é apenas para extrair da minha coluna dados e armazenar nas nossas variáveis, na nossa variável. Então, observe, eu vou deixar aqui comentado, ó, extração de dados. Só que agora eu preciso pegar esses dados extraídos e colar na nossa layout, ou seja, colar nas células correspondentes à mesma, ó. Então, eu vou colar o nome cliente aqui nessa célula, D3, a nota fiscal aqui na B5, o transportador, a transportadora no caso, aqui na F5, e por aí vai, ó. Na B7 o fornecedor, o CNPJ na D7 e a quantidade de volumes na F7, ó. Então, o que é que vamos estar fazendo aqui? Agora vamos fazer a nossa colagem da extração dos dados. Então, vou deixar aqui comentado, ó, colar dados. Bom, na minha colagem de dados, o que é que eu vou estar fazendo? Como eu havia dito, eu simplesmente vou precisar fazer o quê? Bom, primeiramente eu vou ter que ativar a plan que vai receber esses dados colados, ó. Então, eu vou colocar aqui plan. A layout, se eu observar aqui no meu codename, ó, exibir, Project Explorer, a minha layout é a minha plan 4, ó, beleza? Então, vou informar aqui plan 4 e vou colocar o comando activate. Bom, ao fazer isso, não necessariamente eu preciso estar ativando ela para fazer essa ação, beleza? Nesse caso aqui, eu não necessariamente precisaria estar ativando. Mas vamos deixar aqui ativando a mesma. Bom, e aí o que eu vou fazer? Lembre-se que como é outra planilha, eu não posso simplesmente colocar um ponto. Se eu colocar, o VBA vai interpretar que eu estou manipulando ainda a nossa plan 3. Como eu estou manipulando outra plan, eu sou obrigado sempre a informar o nome dela. Ó. Plan 4.ranger. Abro o meu parênteses, entre aspas duplas, é a célula que vai receber o conteúdo, ó. A minha célula B5, se não estiver enganado, fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. Então vamos dar uma olhada aqui na nossa planilha, ó. A minha célula, por exemplo, ó, eu tenho a minha célula D3 que vai receber o cliente. Na minha célula B5 é a minha nota fiscal. Então vamos começar aqui por ordem, ó. Vamos começar pelo cliente, ó. O cliente vai ser armazenado o nome do cliente na célula D3, se você observar, ó. Então voltando lá para o nosso código, vou informar aqui, ó. Vejamos. Vou informar aqui na célula D3 da minha guia layout, que é a minha planilha 4. Na célula D3, vou alterar aqui de B5 para D3, ponto cells. Então, o que é que eu vou atribuir nessa célula? Bom, simplesmente o nome do meu cliente, aquela minha variável que armazena o nome do cliente, ó, beleza? Vejamos aqui o próximo, ó. Aqui eu tenho a minha nota fiscal que está na célula B5. Então, entendido isso, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Vou copiar esse comando, vou dar o Ctrl C, Ctrl V e vou alterar aqui para B5. E na célula B5 eu vou colar quem? Eu vou colar a minha nota fiscal, aquela variável que está armazenando o número da nota fiscal, beleza? Colei aqui novamente e agora vamos verificar
a transportadora que está na minha célula F5, ó. Sempre olha aqui para a minha caixa de nome ao clicar na célula, ó, F5. Então, na minha célula F5, eu vou voltar aqui novamente ao nosso comando, vou colar aqui novamente o comando que já estava copiado em memória, vou alterar para F5 e a minha célula F5 vai ser receber a minha transportadora, ó. Ou seja, a variável que está armazenando o nome transportadora, eu vou estar descarregando na célula F5, ó. Então, transportadora. Perfeito? Bom, vejamos aqui as próximas a serem coladas, os nomes. Eu tenho ainda o fornecedor, o CNPJ e os volumes. Então, na minha fornecedor é a minha célula F7, ó. Então, Visual Basic, colei novamente, alterei aqui para a célula B7 e aqui vai ser o nosso fornecedor, ó. Observe aí que programar não é difícil, basta você apenas assistir o vídeo passo a passo e praticar, ó. Bom, vou colar o próximo comando. E aqui na minha célula CNPJ vai ser a nossa célula D7, ó. Então, eu vou armazenar na célula D7, vou descarregar na célula D7 o meu CNPJ, ó. Então, vou estar aqui alterando para D7 e aqui vai estar o nosso CNPJ, ó. Bom, uma próxima variável, vejamos que possivelmente eu vou estar acolando, seria a minha volumes. Bom, a volumes eu não vou colar nesse momento. Por quê? Porque a minha volumes, para que você tenha ideia, eu vou gerar sempre ele. Lembre-se, vou gerar não uma quantidade fixa. Eu vou gerar, por exemplo, digamos que eles são 5 volumes. 1/1, perdão, 1/5, 2/5, 3/5. Então, nesse momento, como eu vou gerar de forma dinâmica, eu não vou gerar o valor a ele. Porque se eu fizer isso, basicamente, no exemplo de 5, ele geraria aqui o número 5. No próximo laço, geraria novamente o número 5, ou seja, 5 vezes o número 5. E não é isso que eu quero. Eu quero 1/5, 2/5, 3/5 e por aí vai. Então, nesse momento, eu não vou gerar a quantidade de volumes, beleza? Então, vamos aqui dar continuidade ao nosso código. E feito isso, o que é que eu vou estar fazendo, ó? Bom, eu vou simplesmente... Agora eu vou ter que criar um comando para copiar esse intervalo. Ou seja, ele vai copiar aqui da célula. Vejamos que célula é essa daqui. Da minha célula B2, observe, da célula B2, vejamos, até essa célula aqui, a F7, ó. Então, como é que eu faço essa cópia, ó, com o VBA? Basta eu informar plan4, que é a plan que eu vou estar copiando, ponto range, que é o meu intervalo. E lembre-se que o meu range, eu posso tanto formar uma única célula, como eu posso formar um intervalo, que é o que eu vou estar fazendo, ó. Vou pegar da minha célula B2, 2 pontos, até a minha célula G7, fecho as duplas e fecho o meu parênteses. E nesse intervalo, o que é que eu vou estar fazendo? Vou utilizar o comando .copy. Ou seja, eu vou estar copiando esse intervalo. E lembre-se que nesse vídeo, eu vou estar pegando esse intervalo e colando como imagem. Beleza? Bom, agora eu preciso ativar, agora sim, realmente eu vou precisar ativar a plan que vai receber essa cópia, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, plan o quê? A plan 41.activate. E quem é a plan 41? Essa plan aqui, vejamos a geração de etiquetas, ó. Deixa eu copiar aqui o nome da mesma, geração de etiquetas, e vamos deixar aqui comentado do lado do nosso código, só para que você possa se orientar, ó. Lembrando que o arquivo base, que é esse arquivo que eu estou montando, que não tem ainda macro, que estamos fazendo agora nesse momento, vai ficar aí para que você possa estar baixando e criando toda essa programação juntamente comigo, assistindo a esse vídeo, beleza? Então o arquivo base vai estar disponível aí no decorrer da postagem do vídeo. Bom, feito isso, o que é que vamos estar fazendo, ó? Bom, agora eu vou precisar verificar o quê? Eu vou precisar verificar a quantidade de etiquetas que eu vou estar gerando. E como é que eu faço isso? Lembre-se que eu tenho uma coluna que armazena o número de volumes, ó, que vai ser a minha coluna, perdão, vai ser a nossa coluna F, e vai estar armazenando a nossa variável volumes, que eu ainda não a manipulei no momento, ó. Então agora eu vou estar a manipulando, ó. Bom, observe, ó, vou utilizar o meu for, que quer dizer para, novamente, observe que eu tenho um for aninhado dentro de um outro, observe aqui que eu ainda não fechei com o meu next, esse outro aqui acima. Então, o que é que eu vou estar fazendo? Ó, for y vai partir de 1, nesse caso, porque no mínimo eu vou gerar pelo menos uma etiqueta, beleza? E vai até o quê? Vai até a minha variável volumes. Ou seja, a minha variável volumes armazena a quantidade de volumes de cada item, beleza? Não a soma total dos itens, de cada item. Ou seja, vejamos aqui, ó. Aqui na minha guia das ainda está vazia. Vamos pegar essa guia, por exemplo, ó. A minha guia volumes vai armazenar
10 volumes. Ao descarregar os 10 volumes, depois ela pega os 12, depois pega os 10 novamente, os 4 e os 5. E não o total por completo, e sim o total por linha, beleza? Bom, entendido esse conceito, o que é que eu vou estar fazendo? Ó, vai parte de 1 e vai até o total de volumes por cada item. Feito isso, eu vou fazer o que? Observa, agora sim eu vou estar informando lá naquela minha célula, que eu vou estar armazenando nela, na minha célula F7, se não me falha a memória, quantos volumes eu vou querer do meu produto. E observe aí a sacada que eu vou fazer. Ó. Plan 4, que é a plan que é a minha plan layout, ponto Q, ponto range, que é o meu intervalo. Entre barra e entre aspas duplas, a minha célula F7. Fecho a minha aspas duplas e posso fechar o meu parênteses. Então, nessa célula, o que é que ela vai receber? Ó? Ela vai receber a minha variável y, que parte de 1, lembre-se, e vou estar concatenando com quem? Com a barra, observe, ó, com a minha barra, aspas duplas, e vou concatenar novamente com quem? Com a minha variável volumes, ó. Então, essa é a sacada que eu vou estar fazendo, ó. Então, suponhamos lá que eu tenha 10 volumes, como eu tenho nesse momento aqui, ó. Então, o que ela vai fazer, ó? Para que você entenda, vai colar aqui 1/10, no próximo laço vai colar 2/10, no próximo 3/10 e por aí vai. Entendeu a lógica? Bom, exatamente dessa forma vai estar trabalhando a nossa variável. Pelo menos a ideia é essa. Então, aí, agora entra a parte de qual linha e qual coluna eu vou estar colando essa cópia que eu realizei aqui acima. Ó. Bom, agora vamos estar fazendo isso. Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, plan 41, que é a minha plan geração de etiquetas, ponto cells. E aí eu informo o que? Eu tenho que formar a minha linha e a minha coluna. Bom, a minha linha e coluna são dinâmicas, porque eu não sei em qual linha e qual coluna vamos estar colando. Eu só sei os valores iniciais. Então, vai ser na minha variável linha, que parte de 1, ou seja, a minha primeira etiqueta eu vou colar na minha primeira linha, e também na minha primeira coluna. Ó. Então, linha e coluna. Fecho o meu parênteses. E aí eu posso colocar e devo colocar o comando select para estar selecionando essa linha e essa coluna. E para quê? Para que eu possa estar colando essa cópia que eu realizei aqui acima, ó, beleza? Então, o que é que vamos estar fazendo aqui? Simplesmente eu vou utilizar o comando plan 41, .q.pictures. Vejamos aqui, pictures. E no meu comando pictures, eu vou utilizar o .paste, ou seja, eu vou estar colando uma imagem nesta linha e coluna selecionada que eu utilizei esse comando aqui acima, ó. Legal? Bom, feito isso, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Eu vou precisar incrementar agora a minha variável coluna. Para quê? Para que eu não venha colar novamente na mesma coluna. Legal? Então, vou colocar aqui a minha coluna. Lembre-se que ela partiu de 1 aqui acima. Observe, partiu aqui de 1. No entanto, eu não vou colar de novo na mesma coluna. Então, a minha coluna vai ser igual a ela própria mais 1. Isso quer dizer o quê? Que toda vida que ela fizer uma colagem, ela vai pegar o valor atual e vai somar mais 1. Para quê? Para que eu venha colar numa próxima coluna. Lembrando que eu só vou colar em 2 fileiras. Então, quando ele atingir uma terceira fileira, eu já quero que ele volte a colar na primeira coluna novamente. No entanto, na primeira linha vazia dessa coluna. Para que ele não venha colar novamente sobre a mesma linha, beleza? Em outras palavras, como é que eu faço isso? Ó? Basta eu criar uma verificação. Ó. Observe, ó. Vou utilizar aqui um if e vou verificar se a minha coluna ela é igual a 3. Isso quer dizer o quê? Que eu colei a minha primeira etiqueta, colei a minha segunda, e quando ele for fazer a colagem da terceira, ou seja, se ela for igual a 3, então eu vou fazer alguma ação para que ele não venha colar na minha terceira fileira, beleza? Lembrando que eu vou trabalhar apenas com 2 fileiras nesse exemplo. Então, eu vou dizer o quê? Que a minha variável linha vai ser igual a ela própria. Lembre-se que a minha variável linha parte também de 1. E para que eu não venha sobrescrever a mesma linha, eu também vou incrementá-la. Para quê? Para que eu venha colar na próxima linha. Então, ela vai ser igual a ela própria mais 1. Bom, entendido esse conceito, eu também tenho que dizer em qual coluna eu vou colar. Aqui eu já disse em qual linha eu vou estar colando. Ó, na minha linha atual, mais 1. No entanto, em qual coluna? Na coluna número 1. Beleza? E aí eu coloco o nosso end if para fechar essa estrutura if, ó. Legal? Tenho certeza que você já está entendendo tudo até aqui, ó. Bom, e agora eu vou começar a fechar a nossa estrutura for next. Lembre-se que eu tenho 2 estruturas for next abertas, ó. Então eu vou fechar essa segunda. Então eu vou colocar aqui o meu next. Lembrando que eu não sou obrigado a informar o y, no caso aqui, mas é sempre interessante que eu faça isso para que eu possa saber a que next pertence,
esse next pertence a aqui for, beleza? Então esse next pertence a esse for y. E lembre-se que eu também tenho um outro end if aqui. Eu tenho um outro if aqui aberto que eu ainda não o fechei, ó. Esse end if aqui que eu estou fechando é esse if. Então vamos agora fechar o segundo end if. Na realidade vamos fechar o primeiro if, beleza? Então vou colocar aqui end if novamente para fechar esse primeiro if aqui acima, ó. E claro, vou ter que fechar agora esse for que foi aberto aqui no início, ó. Então vou colocar o meu next e está terminado basicamente a nossa estrutura, ó. Bom, só que aí, lembre-se que é interessante que eu emito uma mensagem ao meu usuário que as etiquetas foram geradas. Então, vou utilizar o meu MCGBox. Eu gosto muito de utilizar o nosso envy, o username, ou seja, para deixar mais personalizada a nossa mensagem. Então, envy, entre aspas duplas, o meu username, que é o nome, é a variável do próprio computador que retorna o nome do usuário logado na sua máquina, não na sua planilha, beleza? Então, utilizado aqui o nosso envy username, eu vou apenas agora estar concatenando com a mensagem que eu queira exibir ao meu usuário, ó. Se você observar, ele vai me pedir aqui o prompt, que nada mais é do que o corpo da mensagem. E vamos estar aqui informando o prompt e o título da nossa mensagem, beleza? Então vamos lá, ó. Entre aspas duplas, vou dar um espaçamento para não aglutinar o nome do usuário da minha máquina junto à mensagem. E vou emitir ao meu usuário o que, ó? Ele vai retornar o username, que é o meu nome, Gledson, e Gledson, que etiquetas, vamos colocar aqui, etiquetas geradas com sucesso, ó. Etiquetas geradas com sucesso. Fecho as duplas, vírgula, e aí vou utilizar o VB, vou utilizar o símbolo de informação, VB, information, vírgula, e aí você coloca o título da sua mensagem que você queira. No meu caso, eu vou colocar aqui, programador Excel VBA. Programador Excel VBA. Fechou as duplas e posso dar o nosso Enter. Observe que ficou quebrado aqui. Lembrando que para que eu possa estar fazendo essa quebra no VBA, vejamos, eu posso simplesmente aproveitar esse espaçamento que já tem aqui, posso colocar o nosso underline e dar um Enter, ó. Beleza? Agora sim, fica mais fácil para que a gente possa estar visualizando todo o comando em uma única tela, ó. Beleza? Bom, feito isso, eu vou querer o que, ó? Bom, eu vou querer pré-visualizar as minhas etiquetas geradas. E atenção, fica um detalhe aqui, ó. Lembrando que o comando application.script igual a true, se eu deixar no final do meu código, o que é que vai acontecer? Eu não vou ver as etiquetas geradas de forma correta. Então, o que é que eu devo fazer aqui, ó? O application.script igual a true, eu devo fazer o quê? Vou deixar exatamente onde ele está. No entanto, eu vou colocar um comando pós ele, porque como eu havia dito, a nossa atualização de tela vai estar meio que desatualizada. E se eu colocar o print preview antes do true, de eu atualizar novamente a minha tela, eu não vou ver a quantidade de etiquetas geradas com sucesso, beleza? Então observe, ó. Vou colocar aqui o meu active o quê? Active window. Ou seja, vou estar ativando a minha janela .q select sheets. Ou seja, a minha sheet selecionada, o que eu vou querer ver? Eu vou querer pré-visualizar a mesma, ó, print preview. E está terminado a nossa macro, ó. Fica aqui apenas essa dica. Se você utilizar esse comando acima do application, você vai perceber o que é que vai acontecer aí, beleza? Sempre sugiro que o que eu estou lhe ensinando, procure mudar algumas coisas. Foi assim que, dessa forma que eu aprendi. E aí você, claro, você vai poder entender tudo, por que eu estou fazendo dessa forma e por que não deveria fazer de uma outra forma. Beleza? Então vamos executar aqui para ver se vai funcionar tudo. Espero que sim. Vamos executar sem precisar utilizar aqui o ponto de interrupção. Depois a gente executa para até poder observar. Ah, um detalhe interessante, ó. A nossa planilha aqui ainda não está automatizada com fórmulas, né? Então vamos criar aqui rapidamente os nossos intervalos, ó. Bom, aqui eu não vou querer ficar digitando o número do fornecedor. Eu posso estar digitando, perdão, eu não vou estar digitando aqui o nome do fornecedor. Observe que eu vou puxar não pelo código, e sim pelo nome. Aqui eu posso utilizar o próprio código, beleza? Mas vamos lá, se baseando pelo o nome do fornecedor, o que é que eu devo fazer, ó? Primeira coisa, eu posso vir aqui em fórmulas, gerenciador de nomes e clicar aqui em novo, ó, e criar a nossa fórmula para isso. No entanto, como ela não vai me auxiliar aqui, observe, ó, igual a deslock, ela não vai me auxiliar, eu vou criar dentro da nossa célula para que você entenda por que eu vou fazer dessa forma, beleza? Então observe, ó, vou colocar aqui igual a função deslock,
Ou seja, ela vai fazer um deslocamento e eu vou ter que passar uma célula como referência para esse deslocamento. A partir de qual célula ela vai fazer esse deslocamento? A partir da minha célula B2, porque é a partir dela que eu começo a cadastrar os meus fornecedores. Observe aí que eu estou na minha aba cadastro. Bom, vou pressionar o F4, vou estar travando a mesma, ponto e vírgula. Ele vai me pedir o linhas e o calls, ó. Então, as minhas linhas e colunas da função desloque eu vou deixar como 0. Observe, eu vou colocar ponto e vírgula para passar para os próximos parâmetros. E aí, na função desloque, ele vai me pedir a minha altura. E aqui entra a sacada. Bom, vou utilizar a função conte.valores, porque eu quero uma altura dinâmica. Eu não quero trazer aquele monte de linhas vazias. Então, isso só vai trazer as linhas preenchidas. Então, para isso, eu vou utilizar a função conte.valores para poder estar contando para a gente. Ó. Deixa eu selecionar aqui a conte.valores, agora sim. E aí, a conte.valores ela é bem simples, basta eu informar uma coluna ou um intervalo para que ela possa estar contando. Quem é que ela vai contar? Ela vai contar a própria coluna B aqui da minha aba cadastro. Ó. Selecionei a coluna B por inteiro. Vou também travando a mesma, pressionando no F4. Aqui eu já posso estar fechando o parênteses da função conte.valores. Observe como é que está nesse momento a nossa função. Observe que eu ainda estou no argumento altura. Quando eu colocar o ponto e vírgula, eu vou passar para a largura. No entanto, ainda na minha conte.valores, eu vou utilizar um -1, só para que ele possa desconsiderar o cabeçalho. Por quê? Porque lembre-se que ele vai contar o cabeçalho, legal? E se eu fizer isso, quando eu for selecionar lá o nome do meu fornecedor, vai trazer o cabeçalho também. Isso eu não quero. Vou colocar o ponto e vírgula e agora sim eu passei para o último argumento, ó, para a largura. E a minha largura vai ser também de 1. E fechar o meu parênteses e posso dar um Enter. Ó. Aqui vai dar um erro, porque a intenção não é utilizá-la aqui nessa célula, e sim utilizá-la como uma fórmula auxiliar. Ó. Vou copiar aqui a mesma, vou dar o Ctrl C e posso estar apagando a mesma, beleza? Vou só aqui na guia de fórmulas, gerenciador de nomes, vou clicar aqui em novo e vou dar um nome à mesma. Observe, ó. Vou chamar ela, por exemplo, de fornecedor. Então, fornecedor, beleza? Bom, dado no fornecedor, vou colar aquela fórmula, vou dar o Ctrl V, vou mostrar aqui a você a fórmula, como é que ficou. Observe aí, e eu posso dar o meu OK e posso estar fechando agora. Ó. Vou apagar essa fórmula aqui, não preciso mais da mesma. Agora basta eu utilizar uma validação de dados. Ó. Vou aqui na guia dados, vou utilizar aqui ó, na guia validação de dados, observe ó, validação de dados. E aqui em qualquer valor, vou mudar para lista e aqui em fonte vou pressionar a tecla F3 e vai me sugerir aquela fórmula que acabamos de criar, ó. Aquele intervalo nomeado, beleza? Ó, fornecedor. Ó. Bom, selecionei o fornecedor, dou o OK novamente, ele já aparece aqui para a gente, os fornecedores. A vantagem de utilizar conte.valores é isso. Observe que se eu colocar um nome a mais aqui, você vai observar que ele vai trazer lá para dentro do meu intervalo. Observe aqui o nome a mais que eu acabei de inserir. Observe. Então, essa é a vantagem da função conte.valores combinada com a função desloque, ó. Então, deixa eu apagar isso aqui, foi só para ilustrar. Ó. Bom, se eu selecionar aqui o item, primeiramente é interessante que eu já arraste sem selecionar nada. Agora, todas as minhas células vão ter a nossa fórmula só para que eu possa estar selecionando os itens. Interessante é que você arraste até onde você acha que vai trabalhar com essa validação, beleza? Então, observe, ó, se eu selecionar aqui um item, nada ainda vai acontecer. Aqui é bem simples, é só utilizar um PROC-V básico. Então, eu vou colocar ó, igual a PROC-V, ou seja, uma procura na minha vertical. Quem é que ele vai procurar? Esse carinha aqui do meu lado. Ó. Vou colocar aqui um cifrão para que quando eu arrasto para o lado, eu não perca essa referência, beleza? Então, ponto e vírgula, matriz tabela. Quem é? Aonde é que eu vou estar procurando? Eu vou procurar dentro desse intervalo aqui, ó. Observe, ó. Interessante. Aqui é interessante que você selecione até onde você acha que vai preencher dados. Aqui eu vou pegar, por exemplo, até a minha célula H10. Mas eu poderia, por exemplo, botar até H100, H1000, por exemplo, beleza? E aí vou travar o mesmo. Observe aqui que com ele selecionado, vou pressionar o meu F4. Então, essa é a minha matriz tabela. Então, até eu incluir dados até a minha H1000, ele vai estar procurando, beleza? Ponto e vírgula. Qual coluna eu vou querer retornar? Bom, a primeira coluna é a fornecedor. As demais, a CNPJ, transportador e por aí vai, será a coluna 2, 3. E aí basta eu formar o quê? Ó? Se eu formar o número 2, eu estou retornando a minha segunda coluna daquela matriz tabela. Ponto e vírgula.
eu quero uma correspondência exata ou aproximada. Eu quero exata. Então eu vou colocar aqui o argumento falso, ou eu posso simplesmente colocar o número 0. Vai funcionar da mesma forma. Fecho meu parênteses e posso dar um Enter. Retornou aqui o CNPJ. Ó. Se eu mudar aqui esse item, ele vai ter que alterar, porque agora é pertencente a um outro item. Ó. Observe aí, ó. Legal? Então, observe, ó. Agora eu quero a transportadora. A transportadora está na minha terceira coluna. Ó. A primeira coluna é a B, na minha matriz tabela que eu criei, coluna B. A C é a segunda, a transportadora é a terceira. Ou seja, basta eu arrastar essa fórmula. Só não vou arrastar a fórmula porque eu não quero pegar a formatação da mesma e trazer para a transportadora, beleza? Então, por isso eu vou copiar aqui essa fórmula dentro da nossa caixa de fórmulas, na nossa barra de fórmulas, e vou colar a fórmula aqui. E vou alterar o número 2 para 3, porque eu quero a terceira coluna sendo retornada, ó. Beleza? Agora sim eu vou arrastar para as demais, ó. Só não fiz isso para que eu não viesse essa formatação junto, ó. Bom, nessa próxima coluna, eu vou arrastar aqui, vou ter que trazer o nome do cliente, vou ter que alterar apenas o número da coluna, vou alterar aqui, colocando o número 4. Aqui vai ser possivelmente a minha coluna número 5. Observe que não é a coluna número 5, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa matriz tabela. O meu a minha NF é retornada na minha, observe, peguei aqui de B a G, na minha sexta coluna, ó. Observe aqui, ó. Beleza? Então, eu vou voltar aqui na minha guia de dados e vou alterar esse número 5 para o número 6. E posso dar um Enter, ó. Agora sim. E se eu alterar aqui para o lado, vou informar aqui o número 7, que eu acredito que é o número de volumes, ó. E é exatamente isso, ó. E lembrando que isso daqui, vamos fazer o seguinte, deixa eu colar aqui só para tirar essa validação e vamos criar uma validação aqui do 0. Ó. Bom, se observarmos o que, é que vai acontecer, ó. Agora eu posso estar acessando os itens, vou arrastar só essa fórmula aqui para as demais células. Você vai observar que vai dar esse errinho aqui, é normal, perfeito, porque ele não tem o fornecedor sendo procurado. Ó. Quando eu informo o fornecedor, aí sim evita aquele erro. Ó. Bom, mas para isso, vamos rapidamente só colocar o se erro aqui, ó. A função se erro e inibe qualquer situação de erro. Então, se não houver erro, ele executa isso para a gente. Se houver erro, ele executa o que tiver pós aspas duplas, perdão, pós ponto e vírgula, que será minha aspas duplas, ou seja, vai deixar minha célula vazia. Fecho meu parênteses e posso dar um Enter, ó. A mesma coisa eu vou fazer aqui para as demais células. Observe, se não houver erro, ele executa isso para a gente. Se houver erro, ponto e vírgula, aspas duplas, ou seja, deixa a minha célula vazia, ó. Mesma coisa eu vou fazer aqui para as demais células. Então, se não houver erro, executa tudo isso daí para a gente. Se houver erro, aspas duplas, ou seja, deixa vazio o conteúdo da minha célula. Ó. Então, vamos replicar também para esta outra. Como também vamos estar replicando para essa outra fórmula ao nosso lado. Ó. Beleza? E aí, basta dar um duplo clique na nossa alça para que ele possa estar expondo para as demais células. Ó. Se não houver erro, executa tudo isso aqui para a gente. Se houver erro, ponto e vírgula, aspas duplas, fecho o meu parênteses, posso dar o meu Enter. Bom, e agora basta eu fazer o quê? Se eu der um duplo clique aqui nessa alça, você vai observar que ele vai inibir aqueles erros, ó. Beleza? Bom, se eu puxar aqui algum item, você vai observar que ele vai voltar a autocompletar, ó. Legal? Então essas células aqui vão ficar vazias. Aqui eu vou criar rapidamente uma validação de dados. Tem inúmeras formas de se fazer, então vamos colocar uma delas, ó. Vou colocar aqui um X. Vou renomear esse intervalo, vou chamar ele, por exemplo, de seleção. Vou chamar ele de seleção. Beleza? Vou dar um Enter. Então, esse carinha aqui eu batizei de seleção. Ó. Tanto é que se eu vim aqui marcar seleção, ele me marca quem é o item seleção. Lembrando que quando eu faço isso na nossa guia Fórmulas, gerenciador de nomes, ele vai se encontrar lá, ó. Beleza? Então, se você precisar renomeá-lo ou excluí-lo, basta selecionar o mesmo e clicar aqui em excluir. Beleza? Bom, feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou chamar ele, ó. Vou vir aqui na nossa guia dados, vou vir nessa primeira célula, na guia dados, agora sim, vou em validação de dados, cliquei, vou mudar aqui de qualquer valor para lista, e aqui em fonte vou pressionar o F3, ou eu posso simplesmente digitar um nome, ó. Tá aqui, seleção, dou OK novamente, e agora eu posso estar selecionando o item, ó, beleza? Lembrando que ele faz diferenciação de maiúsculo e minúsculo, legal? Mas lembre-se que no nosso código eu já coloquei o comando o case para converter se eu digitei maiúsculo ou minúsculo, beleza? Então, eu só vou gerar os itens selecionados, ó. Então, vou só apagar esse conteúdo aqui. Agora eu posso arrastar a nossa fórmula, nossa validação. E agora eu vou marcar apenas os itens que eu quero, ó. Eu quero etiquetas desse item e quero etiquetas desse outro. Ou seja, ó, vou gerar 12 etiquetas desse item. Observe, ó.
1/12, 2/12, 3/12, ou seja, até 12/12. E desse outro item aqui, vou gerar 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4, beleza? Então vamos testar. Vou clicar aqui em gerador de etiquetas e vamos torcer que tudo ocorra bem, ó. Cliquei. Ah, detalhe, vou dar aqui um OK. Esqueci do nosso end with, ó. Se eu comecei aqui estrutura com it, também tenho que fechá-la com o end with. Onde é que eu coloco? Aqui eu posso colocar simplesmente aqui, ó. Beleza? End with. Bom, vou parar aqui o nosso código. Vou clicar aqui no redefinir. Parei o código e vou executar novamente, ó. Cliquei. Ele já me deu etiquetas geradas com sucesso, rapidamente. Será que realmente que foram geradas? Vou dar um OK aqui, ó. Observe que aparentemente ainda não foram geradas e vamos observar o que possivelmente pode ter ocorrido de errado, beleza? Quando ele gerou tão rápido, eu até estranhei que não teria gerado as mesmas, ó. Bom, vejamos aqui. Lembre-se que eu estou me baseando pela coluna G, beleza? E eu coloquei lá o comando case, né? Para fazer uma conversão dessa informação e vejamos se ele converteu ou não. Vejamos aqui, eu utilizei o comando case para converter esse carinha. E aqui também vou utilizar o case, beleza? Vou utilizar o case aqui, ou por outro eu já deixo todo maiúsculo, ó. Possivelmente foi isso daqui que eu acredito que deu erro, ó. Vou colocar o X maiúsculo, ou seja, só para que você entenda a lógica. Tanto faz eu digitar maiúsculo ou minúsculo, eu vou converter o que tiver lá para maiúsculo. E aqui tem que estar maiúsculo para maiúsculo ser igual a maiúsculo, beleza? Aqui como estava minúsculo, e aqui como eu converti o que eu digitei lá de minúsculo para maiúsculo, ficou minúsculo com maiúsculo. E aí, ele fez diferenciação. Então vamos verificar se foi isso mesmo. Creio eu que foi, ó. Então só para recapitular, tanto faz eu digitar agora maiúsculo ou minúsculo aqui, ele vai comparar com o item que está lá dentro do nosso código, que está maiúsculo, e ele vai fazer com sucesso. A ideia pelo menos é essa, ó. Vou clicar em gerador de etiquetas e vamos aguardar aí, ó. Observe que agora sim está demorando um pouquinho mais, então possivelmente ele deve ter gerado, ó. Vou dar um OK. E vamos aí visualizar, ó. Observe, ó, exatamente como eu queria, ó. 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, ou seja, exatamente uma macro ideal a você que possa estar querendo automatizar aí alguma logística sua, você que trabalha com almoxarifado, alguma coisa do tipo. Então, se você conhece alguém que precisa de uma planilha como essa, indica esse vídeo a ela, compartilha esse vídeo com essa pessoa para que ela possa estar aprendendo a automatizar o seu serviço. A ideia do nosso canal Programador Excel VBA é sempre essa, lhe tornar produtivo no Excel. Uma vez feito essa macro, você não vai mais precisar ficar criando mais macros, beleza? Vai apenas ter o trabalho de cadastrar os seus itens, selecionar os itens que você quer, clica no botãozinho e ele vai gerar a quantidade que vocês queiram. Vamos verificar na próxima folha? Tá lá, ó, 11/12, 12/12 e aqui já começa o próximo item, ó. 1/4, se você observar o número de notas são diferentes, ou seja, é um outro item, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, beleza? Então, só um detalhe interessante, se você observar aqui eu tenho uma largura pré-definida para as minhas etiquetas, isso é fundamental, elas são baseadas na altura que eu dou aqui para o meu layout completo, ou seja, a soma das linhas desse layout é o total da altura dessa linha aqui da minha guia layout, beleza? E a mesma coisa para a largura da minha coluna. Deixa eu exibir aqui para você, só para que eu possa reforçar isso a você, que a soma dessas larguras dessas colunas é a mesma coisa. Então, a soma da largura dessas colunas, recapitulando, a soma da largura dessas colunas aqui, juntando toda a soma delas, eu vou aqui nessa plan geração de etiquetas e defino a largura das mesmas, beleza? Então, basta você que vir em página inicial, formatar largura da coluna e dar um valor. Observe que eu estou utilizando o valor de 81. Isso quer dizer o quê? Que esse 81 aqui, eu tirei da onde? Eu tirei somando a coluna B, a C, a D, a E, a F e a G, beleza? Então, somando todas essas colunas, cheguei ao valor de 81. Vim na minha geração de etiquetas e defini a largura de 81 para cada uma das colunas. E a mesma coisa fiz para a minha layout, ó. Perdão, fiz aqui na minha layout para a altura das minhas linhas. Então, pegando aqui as minhas linhas que eu tenho selecionadas, uma por uma, obviamente fui somando, e quando eu descobri a altura somada dessas linhas, eu vim aqui na minha geração de etiquetas, selecionei todas as minhas linhas, vim em página inicial novamente, formatar a altura da linha e dei o valor
das linhas, da altura daquelas linhas somadas, que deu 226,25 para cada linha da minha guia geração de etiquetas, beleza? Então esse é um dos segredos para esse arquivo funcionar perfeitamente. Como eu vou disponibilizar a você o nosso arquivo com layout, você vai apenas fazer a macro para executar a rotina. Então eu não me adentrei tanto a lhe mostrar como fazer isso, beleza? A minha importância mais foi lhe ensinar a dar vida ao botão e, claro, as fórmulas que manipulamos. O layout em si vai estar disponível aí para que você possa estar baixando, nos assistindo e praticando. Espero que você tenha gostado, espero muito que você possa deixar o seu gostei. Não vou colocar meta de likes nesse vídeo e vamos torcer aí para que a gente possa ter um grande número de likes para que eu possa entender que você gostou desse conteúdo e eu possa fazer mais conteúdos semelhantes a esse. Então, eu faço um convite a você que gosta de Excel e quer aprender Excel de forma gratuita, que venha se inscrever no canal Campus do Excel do William Oliveira. O William Oliveira é um parceiro nosso, é apoiador do meu trabalho e também tem nos abençoado. E eu gostaria muito que você pudesse o abençoar com a sua inscrição no seu canal. Eu tenho certeza que você também vai aprender a ser produtivo assistindo as aulas do nosso amigo William Oliveira. Se inscreve aí, dá uma força ao mesmo. Eu quero ver muito o nosso amigo com 1000 inscritos o quanto antes. Então é muito simples, ó. Você clica na descrição desse vídeo, como também no comentário fixado. Eu vou deixar os links. Você clica neles, você será redirecionado para essa janela. Possivelmente vai estar vermelhinho para você, caso não seja inscrito. Você clica no vermelhinho, vai ser inscrito agora, a partir de agora. E aí vai dar uma força ao nosso amigo para que ele possa vir gravar mais conteúdos gratuitos para nós, beleza? Eu mesmo já tenho aprendido inúmeros conceitos com o nosso amigo aí, William Oliveira. E ele tem abençoado o nosso trabalho e eu gostaria muito que você o abençoasse com a sua inscrição, beleza? E se por acaso você ainda não for inscrito no nosso canal Programador Excel VBA, tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo no Excel com o canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias às 19 horas, de segunda a sábado. E aos domingos às 17 horas. O nosso canal Programador Excel VBA recentemente bateu 1 milhão de visualizações aqui no YouTube. Isso tudo é graças a você que tem nos assistido e eu sou agradecido a você que tem contribuído com a sua visualização, com seu comentário e com seus compartilhamentos. O meu muito obrigado. Então o nosso canal Programador Excel VBA é um canal diversificado de conteúdos. Todos os dias colocamos conteúdos novos. Temos criado aí minisséries, ensinando passo a passo a criação de arquivos, como também temos criado inúmeras dicas aí ensinando você a automatizar os seus arquivos no Excel com uso de VBA, com uso de fórmulas, com uso de gráficos, com uso de segmentação de dados. Então, nosso propósito é lhe ensinar a ser produtivo no Excel com o canal Programador Excel VBA. Ainda não é inscrito? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Valeu!